E aí, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de um assunto que interessa a todos nós viajantes, as queimadas no Pantanal e também na Amazônia. Nessas últimas semanas eu tenho acompanhado bastante o noticiário sobre esse problema que infelizmente nem todo mundo está levando a sério como deveria. E aí eu decidi fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre isso e o quanto esse tipo de desastre ambiental, esse tipo de tragédia ambiental impacta na vida do turismo, na vida dos viajantes e na nossa vida como um todo. Então se você, assim como eu, é apaixonado pelas viagens, é apaixonado por natureza, não perde esse vídeo porque realmente acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Bom, primeiro é interessante falar que lá na região do Pantanal existem várias atrações turísticas, não só toda a parte ambiental, toda a parte ecológica, toda a parte natural, mas também existem muitas cidades importantes naquela região e que estão sofrendo bastante com tudo isso que está acontecendo. E a gente muitas vezes só tem ideia da dimensão das belezas naturais do Brasil quando está em contato com a natureza em lugares como esse, quando a gente vai viajar. É muito comum a gente colocar a mochila nas costas, chegar num lugar como esse, desfrutar da paisagem, desfrutar do passeio e vir embora para casa e muitas vezes não pensar muito na nossa relação com esses espaços, com esses ambientes. E eu gosto de falar bastante sobre sustentabilidade, é um assunto que me interessa bastante, porque eu acho que sim, como turistas, nós temos a obrigação, o dever, muito mais do que isso, de cuidar desses lugares. E aí você me pergunta, Felipe, como é que eu faço isso? Como é que tão longe, às vezes, agora que a gente não está podendo viajar, como é que eu posso ajudar, de alguma maneira, esse tipo de situação? Então eu quero propor para vocês, assim como eu tenho proposto para mim também, nos últimos dias, algumas reflexões sobre esse assunto. Primeiro, será que a gente tem sido turistas, viajantes, responsáveis, sustentáveis? Será que quando a gente vai visitar um lugar com uma natureza exuberante, a gente se preocupa realmente em preservar o espaço? E isso não precisa ser só no interior do Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. A gente sabe que, infelizmente, existem viajantes, eu não posso nem chamar de viajantes, mas pessoas que vão para lugares turísticos ligados à natureza, como praias, montanhas, e acabam sujando, acabam poluindo, acabam deixando lixo para trás, em alguns casos até depredando a história, depredando toda a mata. E eu não posso chamar esse tipo de pessoa de turista. Eu tenho certeza que turista e viajante como nós se preocupa realmente com tudo isso, né? Então eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é como que nós estamos viajando, né? Será que a gente tem ido até esses lugares e tem cuidado desses lugares? E eu não digo só daquelas pessoas que fazem acampamento, por exemplo, e acabam acendendo uma fogueira para se aquecer durante a noite ou para comer alguma coisa. Ou mesmo as pessoas que vão até esses lugares e acabam jogando lixo nesses lugares. Mas muitas vezes a gente está a caminho de algum destino turístico, seja uma praia no litoral, seja uma fazenda no campo, e às vezes no caminho a pessoa está fumando no carro, joga a bituca de cigarro para fora da janela e acaba provocando um incêndio. Às vezes joga um pedaço de plástico para fora da janela do carro, e esse pedaço de plástico em contato com o sol acaba esquentando e provocando também um incêndio por conta da mata estar tão seca. A gente tem vivido aí um período muito seco no país, isso também é muito comum nessa época do ano, mas acho que falta um pouco de consciência por parte de muita gente e de muitos viajantes também. Então tem essa primeira questão, como nós estamos viajando, seja exatamente num lugar como esse, maravilhoso como o Pantanal, onde a gente tem uma variedade incrível de espécies, onde a gente tem um cenário incrível e que está se perdendo. Está se perdendo porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então essa consciência ambiental eu acho que a gente tem que despertar em nós mesmos, né? E aí um segundo ponto, as pessoas falam assim, Felipe, eu não gosto muito de viagens ligadas à natureza, eu tenho receio, tenho medo, tudo bem. Mas quando você viaja para uma cidade histórica ou turística, por exemplo, você já pensou o que você pode fazer para contribuir para o meio ambiente? A gente sabe, por exemplo, que a emissão de gás carbônico sempre foi um problema muito grande no país, e durante muitos anos, né? E no mundo inteiro, na verdade. E aí, de um tempo para cá, parece que a gente parou um pouco de falar sobre isso, né? O efeito estufa, os buracos na camada do ozônio parece que deixaram de ser um problema para a humanidade. A gente virou o foco para outras coisas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente viaja, a gente também contribui com a emissão de gás carbônico. Então assim, Felipe, como é que eu posso contribuir com o meio ambiente numa viagem tradicional para uma cidade histórica, por exemplo? Eu vou te dar algumas dicas, alguns exemplos. Você pode simplesmente procurar hotéis, passeios, empresas que têm o chamado selo verde ambiental, aquele selo que garante a baixíssima emissão de gás carbônico ou mesmo zero emissão de gás carbônico. Existem hotéis que fazem isso, existem pousadas que fazem isso, restaurantes preocupados com o meio ambiente. Se você procura um lugar para se hospedar que tem um mínimo de preocupação com a água reutilizável, com a energia sustentável, você já está contribuindo com o meio ambiente.
Porque toda essa questão do gás carbônico faz com que a gente tenha um efeito estufa muito grande no planeta e com isso a gente aumenta a temperatura da Terra, a gente acaba mudando toda a questão climática em relação à chuva e à umidade e a gente acaba provocando essa seca que a gente tem vivido em muitos países, inclusive agora no Brasil. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, sobre as formas como a gente tem viajado e como a gente tem consumido o mercado do turismo. Então, assim, primeira coisa, observar quando a gente vai para esses destinos ou quando a gente está a caminho desses destinos. Qual é o nosso comportamento como turista? Em segundo lugar, será que eu posso escolher um hotel, uma empresa que tenha uma qualidade ambiental um pouco melhor, uma preocupação sustentável maior, que a gente possa contribuir de alguma maneira? Ou mesmo uma empresa que ajude algum projeto comunitário, algum projeto ligado ao meio ambiente? Nós podemos fazer isso, né? E uma terceira forma também da gente mudar um pouco essa realidade e tentar ajudar de alguma maneira é tentar diminuir um pouco o consumo, né? A gente às vezes viaja e tem a necessidade de comprar um monte de coisa para levar para a viagem ou mesmo para trazer de volta para casa. E uma coisa é você comprar um produto artesanal, de um produtor local, de um artesão local. Outra coisa é a gente consumir simplesmente pelo consumo, de comprar e gastar cada vez mais. Então o Brasil está num período muito difícil, de muitas queimadas, de tempo muito seco, e acho que cabe a todos nós contribuir. Se a gente não pode ir até lá e ajudar de alguma maneira na linha de frente, a gente pode sim, como turista, como viajante, mudar um pouco a nossa mentalidade, replicar um pouco essa informação, acho que esse também é o papel do Na Mala, e fazer com que a gente consiga preservar cada vez mais o planeta, porque eu, por exemplo, ainda não tive a oportunidade de conhecer o Pantanal, ainda não tive a oportunidade de conhecer as cidades belíssimas que tem por lá e toda a beleza natural daquela região. Imagina se tudo isso for perdido, como já está sendo. A gente tem estimativas aí de que mais de 20% de toda aquela vegetação já foi perdida por causa desses últimos incêndios. Então a gente já perdeu muita coisa. Muitas espécies estão ameaçadas. Então acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso e fazer a nossa parte. E eu, é claro, espero que você possa refletir sobre isso. Se você tem alguma ideia de alguma coisa que a gente possa fazer também para mudar um pouco esse cenário, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, que eu tenho certeza que outras pessoas também podem se inspirar. Assim como eu gosto de falar, tudo que é bom a gente leva na mala. E para continuar enchendo a nossa bagagem, viajando cada vez mais, a gente precisa cuidar do planeta, não tem volta. Depende de cada um de nós sermos turistas viajantes mais conscientes. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam que lá no Instagram, todo dia eu coloco um conteúdo novo de viagem e também tem o podcast do canal Na Mala, onde toda terça e toda quinta eu trago notícias atualizadas e informações para quem gosta de viajar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.